fez aqui, que é um seminário de intercessão. Temos um seminário de casais, um seminário sobre abuso, um seminário sobre sexualidade, um seminário sobre, e um de libertação. Então esses são os trabalhos que a gente faz. A gente tem seminários também presenciais em Curitiba, inclusive agora em julho tem um, do dia 26 a 31, tem um seminário de 6 dias, você fica internado lá com a gente, e a gente vai passar a sua vida limpo, né? A gente fala de cabo a rabo, né? Faz um mapeamento, ora com você, quebra as maldições hereditárias, né? Fazemos todo um trabalho ali. Também nós sou casado, tenho um filho, Lucas, ele está agora trabalhando com os refugiados ali em São Paulo. A minha esposa está em Curitiba intercedendo por mim, espero que esteja, né, amor? E foi um tempo muito bom que nós tivemos, né? Ontem, sexta, sábado, aqui. É lógico que nós temos um conteúdo maior, então a gente deu o máximo que a gente conseguiu, mas eu acredito que foi muito, muito bom, amém? E eu quero compartilhar, dentro daquilo que compartilhamos cedo, Romanos, capítulo 8, versículo 19, é isso mesmo, mas vamos orar antes para parecer que, né, é mais espiritual. Pai, obrigado por esse tempo, pedimos a tua presença aqui. Espírito Santo, tu és muito bem-vindo nesse lugar, vem sobre nossas vidas. Também pedimos o ministério dos teus anjos nesse ambiente, pedimos que o Senhor esteja ministrando os nossos corações. Ministra o teu povo, a tua igreja, Senhor, eles são seus, e nós oramos para que nós sejamos instrumentos para abençoar suas vidas, seus corações, nesta noite, em nome de Jesus, amém. Esse versículo, Romanos 8,19, ele é a base do intercessor. O intercessor é um tipo de pessoa que Deus procura. A Bíblia fala que, não havendo intercessor, Deus se espantou, porque não havia ninguém que intercedesse. E a Bíblia fala também que, não havendo intercessor, o seu próprio braço trouxe o juízo. Quando não há um intercessor na terra, vem o juízo de Deus. Então o intercessor é aquela pessoa que vai se colocar entre Deus e o seu juízo. Você vai ser o agente da misericórdia de Deus. E é interessante esse versículo, ele fala sobre isso. A natureza, toda a natureza, toda a criação, a Revista Corrigida diz, toda a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E por que que eles aguardam? Por causa que é os filhos de Deus que vão resgatar a natureza caída das mãos do inimigo. Então, para você entender, Deus, quando criou todas as coisas, ele terminou de criar e disse assim: viu Deus que era ruim. Era assim que está na Bíblia? Viu Deus que era mais ou menos. Sim? O que diz? Viu Deus que era bom. E todas as coisas que Deus criou, ele disse, viu Deus que era bom. E tudo que Deus criou e que era bom, ele não criou para si, ele criou para alguém. Para quem Deus criou todas as coisas? Moá. Diga assim, para mim. Fala, repete, para mim. Diga assim, Deus criou todas as coisas para mim. Esse povo não tem convicção não, eles não estão muito convictos disso. Tem certeza, gente? Você está mais ou menos crendo nisso. Você crê mesmo que Deus criou mesmo para você? Amém? E é interessante que essa criação Deus colocou na mão de alguém. Abre lá comigo,
cedo eu não abri, só citei, mas hoje eu vou abrir. Gênesis 1, 26. O que diz lá em Gênesis 1, 26? Eita, quem mandou você pular desse jeito? Bíblia rebelde, gente, vê se pode. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem entre o chão. Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que movem sobre a terra. E disse Deus, versículo 29, eis que dou a vocês todas as coisas, plantas, tudo que produz semente, todas as árvores, dou a vocês, sujeitem, cuidem, não destruam, como a gente faz, né? Mas é para senhorear. O que é isso? Gerenciar. Lá em Salmos 115, 11, diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Então, eu quero desmistificar ou derrubar talvez o teu passarinho aqui, mexer na tua crença. Deus não pode fazer nada na terra sem eu e você. Ninguém diz amém? Deus não pode, não é porque Ele não tem poder, é porque Ele não quer, porque Ele deu ao homem a terra, Ele criou e deu para o homem. Ele disse: vocês cuidam. Por isso Deus precisa de mim, precisa de você, para que nós possamos gerenciar, co-criar com Deus aquilo que Ele mesmo colocou em nossas mãos. E deixa eu te dizer outra coisa: nem o diabo pode mexer na terra sem o homem. Por isso que Satanás precisa de sacerdotes, porque o homem é a figura central da criação. Mas, porém, entretanto, contudo, quando a nossa querida e amada Eva, a mãe de todos os seres humanos, passeando pelo jardim, viu uma bela árvore. E ao passear pelo jardim, vendo essa árvore, ela viu que lá tinha coisas que ela gostava. Ela desejou algo. Eu brinco, né? Que ela olhou para a vitrine e viu um Luiz XV lá, uma Gucci. E ela deve ter pensado: é bonito, eu quero. O diabo não sabe o que você pensa, mas ele sabe o que você faz. Ele te observa, ele fica de olho em você, e pelas tuas atitudes ele sabe onde que ele vai te atacar, qual é o ponto fraco que ele vai te atacar. E é interessante que Eva, ela passava e olhava para a árvore. Quem é que estava observando? Um querubim. Tinha um querubim de olho em Eva, em tudo que ela fazia. E esse querubim disse assim: rapaz, ela gosta mesmo dessa árvore, está ficando fácil. E ele foi lá então e ofereceu para ela: olha, você pode adquirir isso aqui, faço para você em 15 vezes no cartão, sem juro, né? Você leva, e eu dou um presente ainda, te dou um Rolex para você dar para o teu marido. Eva achou agradável a oferta e aceitou. Aceitou experimentar aquilo que ela estava namorando, admirando, olhando, desejando. E ao aceitar,
Tudo aquilo que Deus tinha criado para o homem foi usurpado do homem. O homem perdeu o que Deus deu a ele quando não obedeceu o que Deus tinha mandado. E ao desobedecer, e ao perder o domínio, a terra então passou para as outras mãos, a mão do querubim. Não mais agora o querubim ungido, mas o querubim caído. Conhecem ele? Chamado carinhosamente por mim de cão, capeta, capiroto, coisa ruim. Ele sujeita a terra e ele começa então a sujeitar o ser humano, sujeita o homem a essa opressão. E a terra então cai da graça de Deus agora para um outro nível. E ao cair para um outro nível, ela guarda um resgate. Ela espera que ela seja resgatada, a sua originalidade. Toda a terra, todos os animais, tudo que Deus criou e viu que era bom, caiu daquela graça, daquela perfeição, inclusive o ser humano. Esse ser humano aqui de Gênesis que eu li, que é a imagem e semelhança de Deus, não existe mais. Ele existiu enquanto não havia queda. Depois da queda, esse ser humano passou a ser humano caído. Porque nós os crentes, a gente gosta das coisas para nós, né? A gente pega ali na Bíblia e lê ali, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Uau! Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Coisa boa. Não é não? A gente se sente tão bem com o nosso ego, né? A imagem e semelhança de Deus. Principalmente o rejeitado, né? Porque dele se sente amado um pouquinho, né? Porém, quando o homem cai, ele sai dessa imagem e semelhança de Deus para a imagem e semelhança dele mesmo. Pastor, mas isso não está na Bíblia. Está sim, só que a gente nem lê, a gente nem quer ler. Está ali em Gênesis 5, diz ali em Gênesis 5 que Adão teve filhos e filhas à sua própria imagem, não mais aquela imagem que ele tinha recebido do pai, mas agora a sua imagem caída. Agora, se a Bíblia fez questão de dizer que os filhos de Adão eram a sua própria imagem, é porque há um propósito nisso. Entender que aquele ser, que era um ser espiritual, essencialmente Adão e Eva eram espírito, tinham um corpo e uma alma, mas eram espíritos. Quando alguém via Deus, aquele fecho de luz passando, diziam, lá vai Deus, mas era Adão. A mesma semelhança. Adão tinha relacionamento com os anjos, com os querubins, com os serafins, e Eva não conversou com uma serpente demoníaca, ela conversou com um serafim que estava no jardim. E se você perceber bem, quem teve uma experiência semelhante foi Moisés. Quando Moisés começou a subir o monte, passar muito tempo no monte com Deus, o que começou a acontecer com o corpo físico de Moisés? Ninguém leu. Está na Bíblia. O que acontecia com ele? Se você não me ajudar, eu não vou pregar. Eu só ajudo, só prego com ajuda. Vai, vamos, dá a cola para mim aí. Eu ouvi, alguém falou. Repete alto. Aí, garoto. Resplandecia o quê? Os espirituais vão dizer, ele resplandecia a glória de Deus. Certo? Não. O próprio espírito de Moisés começou a sair para fora. E por isso ele resplandecia.
Ah, pastor, isso é uma heresia. Não. Pedro, Tiago, João sobem com Jesus ao monte, e Jesus faz o que lá em cima do monte? O que Jesus fez? Me ajudem? Dá cola para mim. O que aconteceu lá em cima do monte? Isso, amado mestre, transfigurou. O que é transfigurar-se? Colocar para fora o que estava dentro. Jesus colocou o seu espírito para fora, e quando Pedro, Tiago e João viram, eles disseram: uau! Que é isso? Era assim que era Adão e Eva. Eles eram seres espirituais, essencialmente espirituais. E nós somos essencialmente carnais. Perdemos. Porém veio o segundo Adão. Quem é o segundo Adão, gente? Yeshua. Segundo Adão. Quando ele chega, ele vem para nos aliançar com Deus. A ideia de Deus era nos resgatar a originalidade. E toda a criação está aguardando os que são aliançados com Deus, são filhos de Deus. E esses filhos de Deus, que têm uma aliança com Deus, têm o poder de manifestar o Pai. E manifestando o Pai, nós trazemos transformação, renovação para a natureza caída, para toda a natureza. A ideia de Deus é que nós, como filhos e filhas de Deus, manifestássemos a originalidade de Deus em todas as coisas que foram tocadas pelo inimigo. Toda a natureza foi tocada pelo inimigo, não foi só o homem. Mas nós temos responsabilidade com o nosso semelhante também, e com toda a natureza. E a ideia de Deus é que nós, como filhos e filhas de Deus, ao manifestarmos como filhos de Deus, trazemos transformação, restauração. E dessa forma nós vamos cumprir o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas. Você não nasceu por acaso. Você não nasceu por acaso. Você nasceu porque Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. E embora o teu nascimento pode ter sido o nascimento mais estranho possível. Já ministrei muita gente esquisita, que nasceu de formas muito estranhas. O que nós chamamos de acidente de percurso, né? Muitos de nós, o primeiro nome que a gente recebeu antes de nascer foi problema. Sabia? A moça engravida do primeiro namorado, geralmente é assim, não sei porquê. Quer dizer, eu sei, mas eu não vou falar para vocês agora. No primeiro relacionamento que ela tem, ela engravida. E daí ela liga para o namorado. Hoje liga, né? Antigamente não ligava, né? Tinha que mandar carta, sinal de fumaça, comprar ficha e colocar no orelhão, ligar na casa do sogro. Se o sogro atendesse, você desligava, daí botava outra ficha até ela atender. Não ia falar com o pai da moça. E dizer: amor, nós temos um problema. Talvez você foi essa pessoa que o primeiro título que você recebeu na vida é que você era um problema. Mas Deus tem um plano e um propósito com a sua vida, porque Ele permitiu que você nascesse. E alguns até foram tentados ser abortados pelos pais. Mas mesmo assim Deus permitiu que você nascesse. E todo ser humano que nasce, ele tem um dom e um talento.
às vezes mais que um dom e mais que um talento, para cumprir um plano e um propósito que Deus determinou na eternidade para a sua vida. Mas nós muitas vezes erramos o alvo ao cumprir o plano e o propósito de Deus, porque nós não entendemos que nós somos filhos. A natureza, ela está aguardando os filhos, mas muitos de nós somos só servos, e ainda não somos filhos de Deus. Então não conseguimos manifestar a paternidade de Deus. E alguns de nós não manifestamos a paternidade de Deus, justamente porque o nosso pai carnal foi aquela pessoa que não representou bem Deus para as nossas vidas. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Quantos pais eu tenho aqui? Quantos são pais? Oh, glória! Vocês são responsáveis para representar Deus na vida dos seus filhos. Como você tem sido como um representante de Deus na vida dos seus filhos? De que maneira você tem representado Deus na vida dos seus filhos? Muitos tiveram pais que eram alcoólatras, outros não conheceram o pai, ou o pai tinha outra família e a sua mãe era amante do pai, você nasceu, e ele não era presente na sua vida. Então essas pessoas têm uma dificuldade de verem Deus como pai, porque a imagem de Deus para elas foi borrada por um pai que não representou bem a imagem de Deus na sua vida. E ao olharmos para Deus, nós vemos que não temos um relacionamento íntimo com Deus, porque é mais fácil a gente chamar Deus de Senhor do que de Pai. Senhor, está tudo bem, eu sou servo. E às vezes nós passamos a vida inteira como servos de Deus e não desfrutamos a paternidade para sermos filhos. Quando eu falo sobre paternidade, eu falo sobre a parábola do filho pródigo. E na parábola do filho pródigo, um filho desonra o pai, volta para a casa do pai para ser escravo do pai. O outro filho está na casa do pai, mas nunca se sentiu filho, sempre escravo do pai. Então, tanto um filho como o outro, nenhum dos dois tinha paternidade. Nenhum dos dois conhecia o coração do pai. Os dois só conheciam um coração de escravos. Não tinham a revelação do amor do pai. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus quer se revelar como um pai na sua vida, para que você revele para toda a criação, que existe um pai, que quer resgatar o que ele criou. E esse resgate da criação, é para você mesmo. A Bíblia diz que Deus criou a terra e deu aos filhos dos homens. Não é para outro, é para você. Só que muitas vezes nós estamos acomodados evangelicamente, achando que nós somos abençoados. A gente vem na igreja para ser abençoado, a gente vem na igreja para receber as bênçãos de Deus, mas a gente não vem para ser bênção. Deus não quer que você seja uma bênção na igreja, porque ser bênção na igreja é fácil. Aqui só tem bênção. Que nem o meu amigo Wallace, ele diz assim que ele ele cuida dos inocentes, agente penitenciário. Então ele cuida dos inocentes, que lá ninguém é criminoso, todo mundo é inocente, né? Mas na verdade, ser crente na igreja é fácil. Onde é que é difícil? Lá? Do lado de fora. É lá no teu trabalho, é lá na tua faculdade, é lá no teu emprego, é lá com o teu patrão, é lá você sendo o patrão, é que você tem que manifestar a paternidade, o amor.
manifestar-se como um filho de Deus, trazer salvação, restauração, resgate. Eu contei cedo aqui sobre Almolonga, tem um vídeo inclusive lá no meu canal, siga no meu canal, deixa o seu joinha. Lá no meu canal tem um vídeo que fala sobre transformação de uma cidade. É uma cidade na Guatemala que esse pastor, ele juntou os pastores da cidade para interceder pela cidade. E à medida que eles foram intercedendo, Deus foi dando estratégias aos membros dessa cidade na agricultura daquela cidade. Pensa num lugar de montanha e pedra. A cidade não tinha terra fértil. Deus transformou aquele lugar deserto num lugar de abundância. Terra que não produzia nada passou a produzir muito, porque homens e mulheres de Deus começaram a interceder e manifestar como filhos e filhas de Deus naquele lugar. E esse pastor Manuel Riscache, ele foi para uma ilha, e quando ele conta esse testemunho, eu estive com ele, ele contou esse testemunho. Quando ele chegou nessa ilha, as meninas de 12, 13, 14 anos, irmã, não tinham roupas, andavam com os trapilhos, com as vergonhas de fora, como ele disse. E as crianças não tinham roupa, só os adultos tinham as roupas bem suadas. E era muito, muito pobre essa ilha. E ele chegou, conversou com um pastor de uma igrejinha que tinha lá. E eles disseram assim: pastor, nós vivemos da pesca, mas o nosso mar em volta da nossa ilha não tem mais peixes. E a gente não tem nem para comer, muito menos para vender. Então a gente não consegue comprar roupa, comprar nada, nem combustível para os barcos, porque não pescamos nada. Então o pastor Manuel Riscache pegou um barco, saiu em volta daquela ilha, ungiu aquelas águas e proclamou a abundância do Senhor naquele lugar, com os filhos de Deus. Deus, os teus filhos estão aqui, eles vão se manifestar como filhos, para o resgate dessa natureza, desse mar. Esse mar vai voltar a ter peixes, esse mar vai voltar a produzir. E aquele homem, o pastor Riscache, voltou para sua cidade na Guatemala. 2 anos depois ele voltou naquela ilha, e quando ele chega na ilha, ele não encontrou mais nenhum barquinho pequeno e nenhuma criança sem roupa. E ele disse: o que aconteceu aqui? Tinha casas bonitas, uma igreja lindamente construída. E ele foi na igreja, e quando o pastor viu ele, nossa, saiu correndo, abraçou, disse: pastor Manuel, que bom que o senhor veio, eu preciso te contar o que Deus fez aqui. Ele disse: eu estou vendo o que Deus fez, mas me conte o que aconteceu. Depois que o Senhor foi embora e ungiu as nossas águas, os peixes não só voltaram, mas eles voltaram maiores. Voltaram peixes que hoje a gente vende para a América, em dólar, caro. E nós prosperamos, porque Deus resgatou e restituiu o nosso mar. Não há nada na natureza que não possa ser transformado pela intercessão. Essa é uma boa hora para você dizer um amém. Não, eu vou falar de novo. Não há nada que não possa ser restaurado e restituído pela intercessão. É isso, glória a Deus. Pensei que eu estava sozinho aqui, não tinha ninguém. Vocês estão aí ainda? Deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Deus te chamou, Deus te resgatou, Deus te comprou por um alto preço, com um propósito. E o propósito de Deus na sua vida é que você faça a diferença lá fora. Mas não tem como você fazer diferença se você continuar fazendo do mesmo jeito que você faz. Você precisa mudar. Você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa ter tempo com a palavra de Deus. Você precisa se relacionar com o Pai para manifestar quem o Pai é. Eu só conheço o Pai
quando eu tenho relacionamento com Ele. Eu tive uma vez fazendo um trabalho, e eu estava dando uma palestra sobre paternidade, e o pastor disse: pastor, aqui nós todos somos bons filhos, temos bons pais. Eu digo: é mesmo? É. A gente não tem problema com a paternidade. Eu digo: maravilhoso, então. Então pego 5 pessoas, disse: eu quero 5 pessoas aqui na frente da igreja. Tá bom, 5 pessoas. E aí eu comecei a fazer algumas perguntas. Qual é a comida predileta do seu pai? Qual é o esporte predileto do seu pai? Qual o livro que o seu pai mais gosta de ler? Qual é a música que o seu pai mais gosta? E sabe o que acontecia? Nenhum daqueles maravilhosos filhos conhecia os seus pais. Não sabia nada sobre eles. Qual é a comida que seu pai não gosta? Você sabe? Quem conhece o pai sabe quem ele é, porque está próximo. Deus é um Deus que Ele quer que você o conheça profundamente. Mas a maioria de nós não conhece o Pai. Nós achamos que conhecemos a Deus, mas a nossa religiosidade nos afasta de Deus. E nós precisamos ter tempo, relacionar com Ele, para conhecê-lo profundamente. Somente quando eu me relaciono com Deus, é que eu vou ter intimidade com Ele. Ter intimidade com Ele não é você ir para o monte fazer vigília, mas é você entrar no teu quarto, fechar a sua porta e ter um tempo a sós com Ele. Não é num culto de avivamento, não é falando em línguas que você conhece o Pai, é parando para ouvir o seu coração. E quando nós ouvimos o coração de Deus, nós vamos entender o que Deus tem para essa cidade, o que Deus tem para essa igreja, e o que Deus tem para a minha família, para a minha vida. Nós precisamos entender que Deus tem um plano e um propósito em todas essas áreas, e nós somos os agentes transformadores. Deus não vai usar outra pessoa, Ele vai usar você. É você que está na fita, que nem diz o pastor aqui. É você que está sendo confrontado hoje, que tem que tomar uma posição para Deus fazer o que Ele quer fazer. E você diz: mas pastor, eu estou todo lanhado, estou todo ferido. Tem jeito para isso também, né? Em julho a gente vai fazer um seminário de cura, libertação e restauração. Você é convidado a participar, para Deus tratar com a sua vida. Porque muitas vezes nós não conseguimos agir de forma porque ainda estamos presos. Presos ao passado, presos aos traumas, às vezes mesmo preso pelo inimigo. Às vezes nós tivemos uma vida lá atrás totalmente envolvida com as trevas, viemos para Jesus, mas não desligamos algumas coisas, e elas ficam atrapalhando a sua vida. Nós precisamos ser totalmente livres e libertos, para a gente cumprir o plano e o propósito de Deus. Amém, queridos? E hoje eu quero convidar você a você rever a sua vida, né? Eu quero que você passe uma revista. Como é que está a minha vida? Eu estou vivendo para a glória de Deus, ou estou sobrevivendo para a minha própria vontade? Nós muitas vezes temos entendido, antigamente nós tínhamos um dizer, que tem as pessoas que vivem secularmente, e tem as pessoas que vivem para Deus. Nós separamos o secular daquilo que é santo. Mas deixa eu te dizer, um médico, uma pessoa que trabalha na medicina, o trabalho dele não é um trabalho santo, gente? É, né?
A primeira coisa que a gente faz é pedir oração, a segunda é ir para o médico. Não é assim quando a gente está doente? Às vezes é o contrário, primeiro a gente vai no médico, se o médico resolve, a gente vem para a igreja. Falei aqui no seminário que se os filhos de Deus se manifestar na cidade e voltar a visitar os hospitais, nós resolvemos 70% dos problemas de saúde dessa cidade. Nós liberamos os leitos porque as pessoas vão ser curadas. Eu contei cedo a experiência de um amigo nosso. Um belo dia ele estava no seu ático, na sua casa, uma casa chique, bota chique nisso. Ele tem acho que mais 7 empresas, é pastor também, dedicado a Deus. E ele subiu lá no seu lugar de oração, começou a orar a Deus, e de repente Deus, levou ele para o céu. E ele chegou diante de Jesus, ele teve um arrebatamento, e ali diante de Jesus, Jesus perguntou a ele: o que você tem feito com tudo que eu te dei? E ele começou então empolgadamente a falar: então, Senhor, nós construímos uma bela igreja, nós temos 5 cultos, fazemos encontro com Deus, nós temos o Kids, nós temos isso e aquilo, e contando empolgadamente o que tinha na igreja. E quando ele termina de contar tudo, Jesus pergunta novamente: o que você tem feito com o que eu te dei? Aí ele: bom, nós temos feito sopão para os mendigos, a gente tem dado cesta básica para as pessoas carentes, e nós estamos fazendo a obra de Deus. E Jesus perguntou novamente para ele: o que você tem feito com o que eu tenho te dado? E daí ele falou assim: é só isso, Senhor. E Jesus perguntou para ele: o que você tem feito com os meus pobres? Lembra que Jesus falou, quando brigaram com Maria Madalena, que ela quebrou aquele perfume maravilhoso, né? Judas, cheio de ideia: podíamos vender esse perfume e dar o dinheiro aos pobres. E Jesus disse assim: os pobres sempre tereis convosco, cuidem deles. Eu acho interessante que Jesus, ele não disse: você quer me servir, vá à igreja, você quer me servir, louve, você quer me servir, pule. Jesus disse assim: estive com fome. Quem já leu? Estive com fome e não me deste de comer. Estive nu, estive preso. Quem é que está preso lá, gente? É os homens e mulheres de Deus que estão presos? Quem é que está preso lá? A natureza caída, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Os nus, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Os famintos, esperando a manifestação dos filhos de Deus. E o que nós temos feito como igreja, como reino? Assistido a cultos, recebemos uma boa palavra, somos abençoados, aleluia. E o que mais temos feito com o que Deus tem nos dado? Um dia nós vamos estar diante de Jesus, e Ele vai nos fazer essas perguntas: o que você tem feito com o que eu tenho te dado? E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando dos dons e talentos que Deus te deu. O que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos? É só teu. Outro não vai fazer o que Deus te deu para fazer. Ninguém vai fazer o que Deus te deu para fazer. O chamado é seu, o dom
Deus deu para que você gerencie ele, para a glória dele, para o crescimento do reino dele, para alcançar as pessoas que estão caídas na natureza caída. Mas é conosco que Deus quer fazer isso. Ele não vai fazer sozinho. Poderia, mas Ele conta com a gente. Deus escolhe que a gente colabore com Ele, para cumprir o plano e o propósito que Ele determinou. Amém, queridos? Feche teus olhos agora. Eu quero que você reflita um instante sobre isso. Imagine Jesus te perguntando: o que você tem feito com o que eu tenho te dado? Quero que você pense em Jesus te perguntando: o que você tem feito com o que eu tenho te dado? Não quero que você responda para mim essa pergunta. Quero que você responda para o Senhor essa pergunta. O que você tem feito com aquilo que Deus te deu? Muitas vezes nós não temos resposta para Deus, nós temos desculpas para Deus. Mas Deus, eu fiz isso porque, eu fiz aquilo porque, ou eu não fiz porque. Eu não fiz porque eu não tenho dinheiro, eu não fiz porque ninguém me ajudou. Nós temos muitas desculpas a dar ao Senhor. Mas Jesus vai continuar te perguntando: o que você tem feito com aquilo que eu tenho te dado? Nós somos chamados para manifestar o Pai. Os filhos que manifestam quem o Pai é. Quem é o Pai? Nós precisamos responder aquilo que Jesus nos pergunta. Senhor, quero apresentar a tua igreja, os teus filhos diante de ti. Nós queremos responder ao Senhor, que queremos dar o nosso melhor, queremos fazer tudo o que estiver dentro do nosso alcance, e o que não tiver, o Senhor vai providenciar para que a gente possa cumprir o plano e o propósito do Senhor nas nossas vidas. Mas nós queremos estar vulneráveis a Ti, para cumprir o plano do Senhor em nossas vidas. Nos faz vulneráveis ao Teu querer, vulneráveis à Tua vontade, vulneráveis ao Teu chamado, Senhor, e nos qualifica para que possamos fazer diferença nesta terra, em nome de Jesus. Não nos deixe enganados, Senhor, nem paralisados, mas que nós sejamos as pessoas que vão florescer e frutificar para a glória, para a honra, para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, queridos?